Fala família, voltamos mais uma vez aqui com vídeos no canal, tá? Agora falando a respeito da sucessão dos ascendentes, beleza? Esse é um canal especializado em divórcio e inventário. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Hugo, prazer conhecê-lo. Bem-vindo ao canal, se inscreva aí, né? Deixe seu like, ative o joinha para receber mais vídeos no canal ao longo da semana, porque nós temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas da manhã, então não perca, beleza? Gravei um vídeo anteriormente falando da sucessão dos descendentes. Vou publicar para vocês, então se você não assistiu, não perca antes de assistir aqui a sucessão dos ascendentes, que é um pouco diferente. É um pouco diferente. E repito, não estou levando em consideração a concorrência com o cônjuge ou companheiro, beleza? Aqui é a sucessão pura e fria dos ascendentes. Então pensa no cara que não tem cônjuge nem companheiro, porque não vive uma relação casamentária nem de união estável, e pensa que ele também não possui nenhum descendente, não possui filhos, não possui netos, beleza? Mas ele possui ascendentes vivos. Como nós sabemos, a regra do 1829 diz que herdeiros de primeira classe excluem os herdeiros de segunda classe. Mas se não tiver herdeiros de primeira classe, descendentes, quem herda são os herdeiros de segunda classe, os ascendentes, beleza? Em concorrência com o cônjuge ou companheiro, mas vamos considerar aqui que não há cônjuge e não há companheiro, beleza? Então, olha que interessante, ó. Se eu faleço e eu deixo pai e mãe vivos, cada um vai receber 50%, concorda? Isso aqui é uma regra comezinha de direito, uma regra básica, trivial, beleza? Mesma coisa na morte de um deles. Se o meu pai for pré-morto, eu só tenho a minha mãe recebe 100%. E o inverso, a mesma coisa. Se minha mãe for pré-morta, o meu pai recebe 100%. Mas e essa situação aqui, pessoal? Se os meus pais forem vivos e os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, também forem vivos, como é que se dá essa sucessão? Volto naquela regra de ouro que eu expliquei para vocês na sucessão dos descendentes. Qual é a regra? Herdeiros de grau mais próximos excluem os herdeiros de grau mais remoto. O que é grau, pessoal? É justamente a distância em relação às gerações. Qual é a distância entre mim e os meus pais? Uma geração. Então, os nossos pais são ascendentes de primeiro grau, né? Primeira geração, digamos assim, né? Só para vocês associarem, mas primeiro grau. Qual é a relação entre mim e os meus avós, tanto paterno quanto materno? 2 gerações. Eu pulo a primeira geração, meu pai, e eu vou para a segunda geração, meus avós. Por isso que os nossos avós são ascendentes de segundo grau. Cuidado! Os nossos pais e os nossos avós são nossos herdeiros de segunda classe, beleza? A classe dos ascendentes. Mas os pais são segunda classe, primeiro grau. E os nossos avós são segunda classe, segundo grau. Pela regra de ouro, herdeiros de grau mais próximo, primeiro grau, excluem os herdeiros de grau mais remoto, segundo grau. Então, se eu tenho pais vivos, eu excluo os meus avós, meus avós. Beleza? Então, aqui, ó, continuo atribuindo a minha herança 50% para meu pai, 50% para minha mãe, mesmo tendo avós vivos. Beleza? Agora, olha que situação interessante. E se o meu pai, ou o exemplo poderia ser com a minha mãe também, se um dos meus pais for pré-morto, né? Quando da minha morte, um dos meus pais era pré-morto. Será que vai haver aqui aquele instituto da representação que eu ensinei para vocês na sucessão dos descendentes? Pessoal, não. O código é claro. O instituto da representação só existe na linha descendente e, eventualmente, na linha colateral em relação aos filhos dos irmãos do falecido, ou seja, em relação aos sobrinhos quando concorrerem com os irmãos do falecido, os tios deles. Beleza? Só isso. Não existe representação na linha ascendente. E o que é representação? É o direito que a lei atribui a determinados herdeiros de concorrer na herança em relação a todos os direitos
que o herdeiro pré-morto concorreria, teria direito, se fosse vivo. Qual o direito que o meu pai teria se fosse vivo? 50%. Olha lá, se ele fosse vivo, ele teria direito a 50%. Mas como ele é pré-morto, o Instituto da Representação diz que os seus sucessores têm direito a herdar em todos os direitos que esse herdeiro pré-morto herdaria se fosse vivo. Como ele não é vivo, os avós, em tese, se houvesse representação na linha ascendente, herdaria os 50% desse pai pré-morto. Mas não existe representação na linha ascendente. Logo, 100% da herança vai para a mãe. 100% da herança vai para a mãe, por ser grau mais próximo e excluir os graus mais remotos, além de não haver representação na linha ascendente, beleza? Não esqueça isso, não esqueça. Beleza, mas e se meus pais forem pré-mortos? Se quando eu falecer, os meus pais já forem pré-mortos, portanto, eu só tenho avós vivos, como é que se dá essa sucessão aqui? Pessoal, não se esqueça, na linha ascendente, a sucessão na linha ascendente, a sucessão se dá por linhas. Linhas maternas e linhas paternas. Beleza? Linhas maternas e linhas paternas. Tudo bem que a 9ª jornada lá de Direito Civil, que aconteceu esse ano, mandou a gente desconsiderar esses termos de linha paterna e materna e considerar somente linhas ascendentes, né? Mas isso aí é por conta da sucessão com ascendente nos casos de multiparentalidade, né? Que é quando o falecido ele tinha mais de um pai ou mais de uma mãe, ou até mesmo em relações homoafetivas. Nesse caso aqui não vai atrapalhar, então eu posso sim ainda interpretar linha materna e linha paterna. Como é que funciona? Metade da minha herança vai para a minha linha materna, 50% para a linha materna e os outros 50% para a linha paterna. Se na linha materna eu tenho 2 avós vivos, então aqueles 50% vão ser divididos por 2, 25 para cada um. Aqui, ó, 25 para cada um. Mesma coisa na linha paterna. Se eu tenho os 50% e 2 avós vivos, 50% dividido por 2, 25 para cada um. Beleza? Cuidado, a divisão não se dá por cabeça, como a gente viu lá em relação aos descendentes, tá? Todos esses aí são herdeiros de mesmo grau, são avós, né, ascendentes de mesmo grau, segundo grau, mas eles não herdam por cabeça. Parece, por ter colocado 25% para cada um, que eles estão herdando por cabeça, mas não estão. E tanto não estão que olha o próximo slide. Isso aqui é só para relembrar para vocês que a divisão é feita por linhas, tá? Mas olha os próximos slides. Se eu tiver um desses avós também pré-morto, a avó materna recebe todos os 50%. Se fosse por cabeça, eu teria 3 avós vivos, cada um herdaria 1/3, mas não é. Não é. A divisão ela é feita por linha. Se na linha materna, que tem direito à metade, 50%, eu só tenho um avô vivo, então esse avô vai receber todos os 50%. Beleza? Mesma coisa se eu só tiver a linha paterna, porque todos os avós da linha materna estão mortos. A linha paterna recebe metade, olha lá, 50% para a avó paterna e 50% para o avô paterno. E se a avó paterna também for pré-morta? Aí o avô recebe tudo. 100% da herança. Tá vendo como que a gente vai distribuindo? Cuidado. Essa sucessão na linha ascendente é diferente da sucessão na linha descendente. Na linha descendente, ela é feita por cabeça, quando eu tenho ali a concorrência de herdeiros de mesmo grau. Beleza? Além de poder haver um instituto da representação. Show? O que não acontece na linha ascendente. Não tem representação e quando há herdeiros de mesmo grau, tirando os pais, tirando os genitores do falecido, a concorrência não se dá por linha. Show de bola? Ela não se dá por cabeça, ela se dá por linha. 50%, metade para a linha paterna e 50%, metade para a linha materna. Show de bola? Não se esqueça isso, pessoal. Não se esqueça, por favor. Um abraço e até o próximo vídeo, tá?